Fala, minha gente, estamos chegando. Excelente tarde para você. Muito boa tarde, meus amores. Estávamos ali fazendo gracinha. Você Só que viu? dessa vez eu Ele tô com medo esperto. de entrar sozinho, ele esperou. Tô Por onde esperto dessa andava? vez. Eu andava por Monte Verde gravando uma temporada do Fé que se eu fosse você, não perdia. Ah, eu não perco. Toda Puxa, segunda às e 10h30 da Qual o noite. tema dessa nova temporada aí? Entretenimento e Olha! adoração. Olha isso, entretenimento e adoração. Entretenimento e adoração. Mais ou menos o que a gente vai estar conversando hoje aqui no programa, né? Pois é. É isso? Pois é, e tem umas diferenças aí super importantes a gente pensar. Que legal, porque às vezes a gente pensa assim, ó, o cristão, ele deve ser só, né, aquela coisa tipo, coloca um cabresto e vai, segue firme, reto aqui. É claro que o cabresto, eu digo assim, Você tá falando de ser sisudo, de ser sisudo. Porque assim, carrancudo, o rumo bravo. é esse e pronto, tá certo. Mas digo sisudo, carrancudo aqui assim, ó, né, não sorri. Dando testemunho. É, testemunho, boa. Muito bem, meus amores. Então é disso que a gente vai falar. De recreação. Quer dizer, nesses termos, nós vamos falar de recreação, de alegria, nós vamos falar de como a gente aproveitar os momentos em família para torná-los mais leves, mais agradáveis. Se tem... Agradáveis. Se tem... Ai, ficou tão bonitinho. Eu esperei, porque não era normal. É porque mistura os idiomas já, não sei. Agradáveis. Mas eu mesma percebi. Aham. Então, e o que mais nós vamos ter no programa de hoje? Vamos ter o que hoje? Mas você não terminou o raciocínio. Eu... É verdade. Se arrependeu do agradável? Eu me constrangi com o meu erro. Foi. Supera isso aí. Qual foi a palavra? Perdeu o foco. Qual foi a palavra? Perdeu o foco. Supera isso aí, Qual você foi a vai errar um palavra? monte ainda. Agradável. Constrangido. Agradáveis. Agradável. Então, dos Agradáveis. momentos agradáveis que nós vamos ter no programa de hoje, temos ali joguinhos, temos modos de brincar, de se divertir, mas com uma família junto, assim, uma galera junto. É. Você pode apresentar quem são, Abinal Júnior? Tá aqui, ó, com a gente, é o pastor Vinícius Aguiar, tá com a gente por aqui, pastor Vinícius. Ao lado dele a sua esposa, né, a Maju. Tem também a... Deixa eu puxar a lista do nome delas aqui, ó. É a Laura, é isso? É a Laura, a Elô e a Júlia. Isso. É isso? Assim, ó, foi na sequência certinho. Legal, sejam bem-vindos. E a gente vai estar conversando juntos. Eles vão mostrar pra gente aqui também algumas dessas interações e atividades que podem ser feitas em família. Dentre elas, deixa eu falar aqui, ó, desse meu lenço bonitão que eu tô usando. Essa geração, nação de lenço. Nação de lenço, ó, e atrás ali, ó, deixa eu mostrar ali atrás do lenço, ó, câmera, please, daquele close ali, ó, no lenço. Aí, ó, um pouquinho mais, foi? E foi, aham. Aí, ó, Desbravadores, é isso, Clube de Desbravadores, que no próximo dia 20 é o Dia Nacional dos Desbravadores. E aí a gente está na Semana do Lenço. Então, se você vê pelas ruas aí desbravadores, né, adolescentes, juvenis ou adultos usando um lenço desse, é porque eles são desbravadores. Chega perto porque é gente boa e vão conversar com você e te explicar o que é ser um desbravador, tá bom? E se você quiser saber mais, tem site que daqui a pouco eu já compartilho. Não, vamos agora, né? clubes.adventista.org. É isso? Clubes, tá na tela aí aparecendo, clubes.adventista.org, para você já saber até onde tem um clube de desbravador mais perto aí da sua casa. Legal? Foi? Então é Muito bem. Pausa bem rapidinho, já estamos de volta por aqui com o seu Entre Família. Até já. Vamos juntinhos por aqui, continuando o seu Entre Família que já começou, e eu já de largada faço a pergunta do dia, já que vamos falar sobre recreação, entretenimento, família, relacionamento, alegria. Tem alguma brincadeira que marcou você? Tem algo da sua infância, da sua adolescência que unia a família? Conta pra gente, essa é a pergunta do dia. Qual brincadeira marcou você? Que momentos em família foram significativos quando vocês se divertiam juntos? Quais eram os seus? Quais eram as brincadeiras que você pode falar? É verdade, né? Tem essa, tem essa. Eu tenho muitas. Não é porque vai dar ideia pra fazer arte, né? Ah, é? Não, tem testemunhos que não se dá. Química, eu brincava de química às vezes também. Mas essa eu não vou nem dar ideia dos produtos, das coisas que eu usava, Sim. que às vezes saía uma fumacinha, às vezes esquentava. Às vezes dava um hospital. Às vezes dá um hospital para outro, inclusive. Complicado, hein? Às vezes você brinca de bombeiro assim, meio de verdade e tal. Foi. Mas mas dizia um grande pastor amigo meu que se você pode contar a história, ela já valeu a pena. Esse é o caminho. Mas eu digo que tem umas coisas que a gente lembra que as brincadeiras eram muito, muito mais coletivas e
Sei que a gente que é velho fica pensando que tudo do passado era melhor, mas de fato, brincadeiras coletivas sempre serão melhores. Verdade. Acho que isso não é uma questão de nostalgia. Havia momentos, brincadeiras, um tipo de recreação que antes, de fato, eram mais interessantes, especialmente desse ponto de vista, de que nos uniam mais, né? Era mais coletivo, era mais livre. Hoje, uma dificuldade imensa de brincar na rua. Eu falei para minha filha Isso. que o RH, quando minha entrevista com o meu genro, a primeira pergunta é: deixa eu ver a cicatriz no seu pé, sua canela. Se o moleque chegar em casa sem cicatriz nenhuma, Mão lisinha assim, Não vai mão ter. fininha. nem chulé. Lê, não vai ter. Cremezinho. Eu vou- Samuel Não. tem? Não tem. Menino de apartamento. Às vezes ele vai na... não, tem. Menina, as perninhas dele aqui, ó. Aí tipo Não, mas se campeão ele olímpico, aparecer cheio de sem medalha cicatriz aqui, ó. nenhuma, a gente vai falar o quê pra ele? Vamos resolver esse problema aí. É, ué. É. Aí vai fazer Não, uma tem- cicatriz do eu menino. arrumo uma pra ele. Não, mas tem, viu? 983150249 conta aquela brincadeira que pode ser contada por aqui. Que inclusive eram brincadeiras que mexia mais com a coordenação motora também, né? Desenvolvia mais e tal. Criatividade. Imagina o que a Josi tem pra contar que era vaqueira. É Pois é. verdade. Colocava trator, grudava o boi aqui, ó. Derrubava Derrubava. bezerro. Quais fazia- eram, Josimar, as suas Laçava. brincadeiras? Boa tarde vocês, boa tarde você aí Boa de tarde, casa. Jô. Vocês falando assim, a minha primeira bicicletinha foi sem freio. Aí, ó. Então, quando eu aprendi a andar, meu pai falava que eu, pra vencer a fazer a curva, eu colocava o pezinho, erguia assim, e ia colocando no chão pra poder dar uma freada, sabe? Nossa, nossa Aí, infância era chinelo e seleção um natural. É. Chegou adultos, não tem nada que te desafia mais. Você só precisa chegar até a fase adulta. É verdade. É bicicleta sem freio, essa é a brincadeira. sim. E o único desafio é crescer, chegar lá. É, Pelo menos aos fase 18 adulta. anos. Quando não pensava em fazer a casinha na árvore, né? Aí pronto, as Ai, bananinhas delícia. caíam, tudo caía. Porque não tinha a casinha, eram os galhos. Aí não suportava o peso ali dos brinquedos que levava, pronto, caía tudo. Mas foi uma infância bem tranquila, graças a Deus. Dá pra ver. Mas Legal. deu para aproveitar, gente. E falando em infância, saiu um dado recente falando sobre a obesidade infantil, que pela primeira vez na história superou a desnutrição no mundo. Imagina só. Também hoje, no nosso Momento Mais Info, vamos falar da semana especial aqui da TV Novo Tempo. Mas eu te conto mais detalhes depois da vinheta. Já começa o Mais Info de hoje com um alerta que todo pai e mãe precisam ouvir. O novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com dados de mais de 190 países, mostrou que pela primeira vez na história a obesidade infantil superou a desnutrição no mundo. Dois problemas diferentes, mas que afetam diretamente aí a saúde das crianças. Hoje, 1 em cada 5 crianças ou adolescentes está acima do peso, o que representa cerca de 391 milhões de indivíduos. Quase metade delas, 188 milhões, apresenta obesidade. Só para comparar, entre 2000 e 2025, a taxa de obesidade nessa faixa etária saltou de 3% para 9,4%. Enquanto isso, a desnutrição caiu de quase 13% para 9,2%. E no Brasil, essa virada já tinha acontecido há faz tempo. Em 2000, para se ter ideia, 5% das crianças e adolescentes brasileiros apresentavam obesidade e 4% eram afetadas pela desnutrição. Em 2023, o índice de obesidade, 22 no caso, o índice de obesidade já tinha triplicado, chegado a 15%, e a desnutrição havia caído para 3%. Além disso, o sobrepeso dobrou de 18% para 36%. E o que está por trás disso tudo, Jô? Aumento no consumo de ultraprocessados. Aqueles alimentos cheios de açúcar, sal, gordura ruim e aditivos, que são baratos, mas nada nutritivos. É importante ressaltar que a obesidade aumenta riscos de doenças como diabetes tipo 2, pressão alta, problemas cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Ainda de acordo com o relatório, se os países não intervirem para prevenir o excesso de peso infantil, podem
enfrentar grandes impactos econômicos por causa das consequências na saúde pública. Até 2035, o impacto econômico global do sobrepeso e da obesidade deve ultrapassar 4 trilhões de dólares por ano. Ou seja, mais do que um problema de saúde, a obesidade infantil também é um desafio social e econômico. Mas a boa notícia é que dá para prevenir e, por isso, a nutricionista Liliane Neto separou algumas dicas para você sobre esse assunto. Confere comigo aqui na tela. Pensando nessa notícia, eu quero dar aos pais e cuidadores algumas dicas práticas para combater a obesidade infantil. Em primeiro lugar, é essencial cuidar da alimentação. Fazer uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes, refeições caseiras, evitando aí o excesso de refrigerantes, salgadinhos e ultraprocessados. Também é importante incentivar a prática de atividade física, como o esporte, trocar o elevador pela escada e, sem dúvida, estimular que a sua criança brinque bastante, principalmente ao ar livre. Outro ponto fundamental é limitar o tempo de telas, buscando um equilíbrio entre o lazer digital e os momentos ativos entre família. Além disso, garantir uma boa noite de sono e cuidar do estilo de vida como um todo são atitudes que ajudam nessa prevenção. Mas lembre-se, o exemplo dos pais é decisivo. Quando a criança vê o adulto se cuidando, ela tende a repetir os mesmos hábitos. E sempre que possível, procure orientação de um profissional nutricionista ou pediatra para acompanhar de perto o peso e a saúde dos seus pequenos. Gente, são escolhas simples, mas que fazem toda a diferença para que os pequenos cresçam com mais saúde e qualidade de vida. Até porque um ponto que ela falou é a respeito do exemplo, né? A gente quer ensinar muitas vezes os pequenos a comer saudável, mas a nossa vida não é um exemplo puro para esses pequenos, que acabam somente observando o que o pai faz e não ouvindo o que o pai fala. Então, por isso é necessário ter esse cuidado também, um ponto de puxão de orelha dos pais também. Tem que radicalizar. Eu acho que não dá para jogar leve. Uns quilos a mais hoje são os anos a menos amanhã. E eu creio que também a gente precisa entregar para as nossas crianças, numa questão de formação e educação, o que é a concepção do mundo real. Alguém que associa brinquedo com comida não é uma pessoa boa. Isso é maldade. E tem uma intenção má de te sequestrar. Quem fala que o seu tigrão é o seu amigão que colocou toneladas de açúcar no cornflakes, isso é maldade. Tem que falar para eles, olha, isso aqui é uma armadilha. E quando eles começam a pensar mais, eu acho que também é uma conscientização muito profunda. Dizer que, olha, quando você sai de casa, você tem uma arapuca ali para pegar você. E se você cair, você não sai mais. Antes a gente tinha que evitar vícios. Hoje os vícios é que correm atrás da gente por uma razão comercial. Um viciado em comida, ele é alguém que vai ser escavado e vai sustentar a própria morte e uma indústria que está tentando fazer isso, da qual a gente é conivente. Então esse tipo de postura de não vos conformeis com este século é uma postura profundamente necessária. Não deixar a lógica do mundo dominar a sua vida. E a lógica do mundo ela é destrutiva, ela destrói tudo. Destrói nossos filhos, destrói a gente. Entender que isso faz parte de algo bem maior. Interessante até que nos próprios alimentos agora vem, né? Escrito ali o teor de gordura, né? Alto em gordura, alto em açúcares. Até para trazer um pouco de alerta, né? Para os pais, para nós, de uma forma geral, mas a gente olha aquilo ali, ignora e esquece, né? E outros que não são nem considerados alimentos que acabam sendo consumidos. Isso sem contar no impacto cerebral. Então você tem assim, aumento desse percentual de gordura adquirido por ultraprocessados, diminui a atividade do córtex pré-frontal. Isso. Então nós temos pessoas... O difícil é que há um número importante de pessoas que não têm muita noção do que isso significa. Agora, é duro a gente encarar quem tem ciência disso, mas não considera essa radicalização de uma mudança pronta. Nós estamos falando de crianças, de vida, estamos falando da nossa vida, como quem administra essa vida com responsabilidade. Não é fácil, apetite, atrativos, mas é alguma coisa que passa por a gente precisar levar em conta se converter. Sabe, assim, convertei-vos, porque isso é mais profundo do que simplesmente uma bobagem que a gente come aqui e acolá. Isso mesmo, gente. Agora voltando aqui, mudando de assunto e já para fechar o nosso momento mais info de hoje, tem uma programação especial que eu não poderia deixar de comentar.
Começa hoje e vai até o dia 19 de setembro a Semana Apocalipse. O fim já começou na TV Novo Tempo. Serão 5 temas marcantes: a fúria do dragão, a marca dos escolhidos, o último chamado, Armagedon, o conflito final e a última lágrima. Uau! Tudo apresentado pelo pastor Vinícius Mendes, com a participação do Arautos do Rei. Confere comigo aqui um videozinho na tela. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. A cada dia, o mundo está indo de mal a pior. Basta conferir as notícias e você verá crises políticas, sociais e econômicas por toda parte. Você acha que é coincidência tudo isso estar acontecendo agora? O livro do Apocalipse mostra um anjo voando pelo céu, trazendo a mensagem a todos os povos de que a hora do juízo chegou. Esse juízo já começou. E como sabemos quem tem o sinal dos escolhidos? Existe alguma forma de saber quem vencerá o conflito final? O pastor Vinícius Mendes convida você a descobrir tudo isso em Apocalipse. O fim já começou. Do dia 15 a 19 de setembro, às 8 da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Demais, né? Então já anota aí na sua agenda todos os dias até sexta-feira, às 8 horas da noite, na TV Novo Tempo. Uma oportunidade especial para entender melhor as profecias bíblicas e encher o coração de esperança. Não dá para perder. Eu fico por aqui depois dessa informação maravilhosa, esse convite mega especial, tá bom? Um beijão para vocês aí de casa e um beijão para vocês também. Um bom programa e olha, cuidado, viu? Não vão aprontar muito hoje, porque o que não falta é brincadeira, né, no programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, querida. Legal, valeu, Jô. Obrigado, hein? Então, lembrando aí, pastor Vinícius Mendes, hoje, ele que apresenta o Lições da Bíblia aqui na TV Novo Tempo, você já conhece, rosto conhecido aí na tela da TV. Hoje, às 8 horas da noite, pastor Vinícius Mendes, Sim. Isso, tá certo, Vinícius Mendes, aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Eu vou agora chamar um outro Vinícius, né? Os Vinícius vão acabar dominando o mundo, que é o pastor Vinícius Fonseca, que é pastor na cidade de Peruíbe. Também é formado em pedagogia, tem especializações aí e vai nos ajudar hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Onde você comprou esse óculos? Tinha outro? Porque a gente tem a patrulha do óculos aqui, viu? Tem outros aí. Tem sim, tem outros óculos, mas o óculos dá um charme pra gente. Não dá? Tem que ter estilo interno. Bancar óculos. A gente ainda tá nessa, né, pastor Aleixo? Você tem seu óculos, mas fica mais em casa. O meu, tá lá na ótica para poder fazer. Nem a ótica tá sabendo. Meu óculos é íntimo, é uma peça íntima. Boa. Nunca tinha ouvido isso. É uma peça íntima. Meu óculos é uma peça íntima. Pastor, e aí, como é que a brincadeira, a diversão chega à sua vida enquanto pedagogo e no seu ministério, como que você usa, então, esses momentos agradáveis pensadamente, estrategicamente? É interessante da gente pensar até nos termos. Sabe que quem é da área da educação gosta disso, né? E é muito bom. O termo brincadeira, ele é um pouco diferente do termo recreação. Então a gente pode usar alguns termos de diversão, lazer, que são os termos que fazem parte desse assunto. Então a brincadeira é aquele conceito do adulto olhando para a criança. A criança brinca e no brincar ele aprende. Lá a ideia do lazer, do divertimento, da recreação é algo que inclui todo mundo. Então, um adulto, ele faz parte do seu dia a dia, nos seus horários livres, da recreação e do lazer. Quando a gente olha para pesquisas, hoje a gente gasta em média de 4 a 6 horas por dia com interações de lazer, seja no celular, na televisão, na internet. Então, isso é algo que acaba atingindo todo mundo da igreja. Não é mais só um assunto de criança. Quando a gente pensa no brincar, a gente está pensando nos bloquinhos, nos brinquedos, nos bonecos que as crianças usam. Quando a gente pensa no lazer, na recreação, a gente está pensando nos adultos, nos idosos que precisam viver isso também. Então eu vou dizer que no ministério isso atinge todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, hoje está interagindo com o lazer e com a recreação. Se a gente olha para algumas pesquisas, o Brasil, por exemplo, 75% dos brasileiros, eles são jogadores, são gamers, que é a palavra que se usa. E isso não tem mais faixa etária, não tem mais divisão entre homem e mulher. Antigamente os homens eram mais atraídos a isso. Hoje a mulherada está envolvida nesse assunto também. Hoje 40% dos gamers do Brasil são as mulheres. Há quem diga que é o terceiro maior mercado do mundo. Exatamente. Então, quando a gente olha para essa realidade social, isso está dentro da igreja.
A gente às vezes vê isso acontecendo. Você vê alguém com o celular e aí você para e pensa, não, ele deve estar lendo a Bíblia. Mas o que ele está fazendo? Ele está vendo um vídeo, está jogando um jogo, isso dentro do ambiente da igreja mesmo. Então isso atinge o ministério de várias formas, porque é uma forma de interagir, da gente trazer atratividade para quem é mais jovem, da gente educar os mais velhos que hoje estão, né, muito vulneráveis nesse meio digital. Então eu vou dizer que ele entra de cabeça esse assunto. Tanto é que o tema do Quebrando o Silêncio deste ano foi sobre isso. A vida não é um jogo. E como a gente pode viver melhor interagindo com esse fenômeno que já dominou o mundo, hoje move o mercado, hoje move todo mundo. Verdade, sensacional a gente poder continuar falando sobre isso. Tem mais, viu? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto e não só falar, mas vamos brincar também. No próximo bloco tem brincadeiras aí que também fiquei curioso, viu? O que vão inventar pra gente poder fazer? Pastor Vinícius, você que já trouxe até fiquei sabendo de caça-tesouro e não sei o que mais. Tem umas pessoas aqui que são bem competitivas, não vai sair mais de lá. Que aqui, ó, tira a sandália, tal, arregaça as mangas e vai. Faz até birra. Unhas e dentes. Faz até birra. Vai ter que ganhar, Quando né? perde. Faz quando perde. Não sei Mas de olha, que eles estão falando. Não sabe, né, Dali? Não. Bobeira. Daqui a pouco a gente tá de volta, então, rapidinho, tá? Intervalo, já a gente volta. Falando sobre recreação hoje aqui no nosso Entre Família, aquela recreação com propósito, mostrando que o cristão, ele não é tristão, né? Que o cristão, ele pode sim sorrir, ele deve sorrir, né? Porque Ele é essencialmente gracioso. Pois é, porque Jesus é a essência, não é, pastor Ale? Aliás, qual é o objetivo fundamental da graça que não seja fazer rir? Boa. Que nome a gente daria? Como você entende uma palavra como essa? Graça. Graça, pois é. E Graça que se faz triste. Não é graça. Traça, né? É traça. Ó, e aí, quem vai estar com a gente hoje por aqui também é a Esperança. Você conhece a Esperança, né? Nossa instrutora bíblica virtual que está com um novo material, novo guia de estudos, Código da Fé. Você vai entender mais, viu? Depois, no próximo bloco, ela vai estar com a gente por aqui. Só para te deixar esperto aí, fica com a gente aí, que ela vai estar ao vivo com a gente, né? A gente vai interagir com ela aqui, com a Esperança. Mas agora a interação é outra. Interação, pastor Vinícius, explica pra gente o que vem agora de interações aí, quem que vai nos ajudar também, caça ao tesouro aí. Isso, a gente preparou 2 atividades pra gente fazer junto com vocês aqui. Eu quero ver vocês se mexerem, quero ver vocês colocarem a cabeça pra funcionar. A gente tem histórias da Bíblia, momentos ali que a gente sempre se lembra, recapitula, mas eu acho que fica muito mais interessante se a gente colocar um quesinho de diversão, de lazer. Deixa eu entender, o seu ministério está ligado a esse aspecto, a essa proposta, naquela perspectiva dita anteriormente. Você trabalha hoje como pastor ou pedagogo? Eu trabalho como pastor distrital. Como é que você aplica isso que nós estamos vivenciando aqui hoje no dia a dia? Por que nós vamos brincar agora? Porque a gente pode pensar assim, vamos brincar porque tem um significado, mas no seu caso, me parece que tem algo em especial. Tem uma compreensão que vai além do que o pedagogo diria separadamente. É um pastor falando do tema. Sim, sim. Traz isso de volta pra gente. Legal. Na igreja local, quando a gente pensa no distrito, hoje eu sou pastor de 8 igrejas. Uau! É um distrito grande, compreende ali a região da Paulista Sudeste, e ali a gente tem muitos jovens, adolescentes, crianças. Eu não sei se vocês já repararam isso na dinâmica do culto. Você chega ali no culto, a criança ela tem aquele momento de interação na escola sabatina, e na hora do culto propriamente dito, a gente tem, na maioria das vezes, a história infantil, e o restante do programa, da dinâmica, não atinge, não atrai, não envolve de gente grande, eles. né? É de gente grande. É de gente grande. E a gente pode colocar elementos que vão atraí-los. Vou usar um exemplo prático que a gente faz. Enquanto a gente está pregando, eles têm um desafio de contar a quantidade de vezes que a gente fala uma palavra. Uau, legal. E isso já prende a atenção deles. Quando você vai fazer a própria história infantil, ao invés de ser aquele momento da professora que fala assim, assiste ali no telão um vídeo, por que não fazer uma interação? Vou usar o exemplo. Ontem eu estive com um clube de aventureiros, no período da manhã. E ao invés de falar para eles que somente que a Bíblia, a palavra de Deus e Jesus era luz para o caminho, a gente construiu um caminho, vendamos algumas crianças e um foi guiando o outro para ser a luz. E é um elemento de recreação, de atividade lúdica para eles poderem fixar o conteúdo.
Às vezes parece que a teologia e a pedagogia se misturam, mas é isso mesmo. Sim. Então, um caça ao tesouro bíblico, como que a gente poderia usar isso? Um pai com os filhos em casa. Chega no sexta-feira, vamos fazer o culto do pôr do sol, mas eu tenho filhos. Eles não vão ter atrativos para sentar e cantar uma música na televisão apenas. Então, por que a gente não faz um momento de debate, uma conversa, uma roda, um caça ao tesouro? O outro que a gente vai fazer depois é um jogo investigativo, que está bem popular para jovens hoje. A gente faz isso em pequenos grupos, na escola sabatina, em todo lugar que a gente consegue envolver um elemento desse. E as famílias têm percebido? Você já tem visto o resultado disso, Sim. dessa prática? Quando a gente posta hoje, por exemplo, numa rede social, a gente recebe muitas mensagens do eu quero. Por quê? Isso não é algo que está acessível. Pense você, se você for procurar lazer e recreação cristão seguro para um adventista junto com sua família, a gente tem pouco material. Então a gente precisa difundir essa mensagem. Primeiro, essa é a primeira mensagem, é falar que lá na CPB tem jogos interativos, que eles às vezes não sabem. A gente tem o quarteto, acho que quem é mais antigo vai lembrar. Por que olhou pra mim? Não, pessoal, que isso. Mas tem o quarteto, a gente tem hoje o Tudo a Ver, Nada a Ver. A gente tem bonecos, tem livros, tem música, tem série, tem o Feliz 7 Play, tem muito material que a igreja traz. Mas a própria Novo Tempo tem muito material envolvendo, a gente tem programas hoje que falam da dinâmica de atividades lúdicas. E um pai que entendeu a lógica, ele pode criar infinitas possibilidades, desde que você pegue qual é a lógica da recreação. Então, eu vou dizer que nesse estágio que a gente está hoje, só de falar disso aqui no programa, vai ter muita gente que vai olhar e falar, gente, eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei que eu poderia estudar a Bíblia através de uma atividade lúdica, eu poderia fazer um caça ao tesouro com a Bíblia. E assim, a gente vai expandindo esse conceito para a gente aplicar na igreja local, na família. Outro dia eu preguei numa igreja em Recife e uma menina ao final foi com sua mãe para pedir para tirar uma foto comigo. Ela tinha feito de todo o sermão, ela foi pegando palavras-chave, frases, fazendo desenhos correspondentes. Acho que ela tem 9 anos de idade, coisa mais linda. E ela faz isso em todos os sermões, em todos os cultos. Então, se isso se torna uma cultura de as crianças estarem ocupadas com a mensagem, se um pastor, se aquela comunidade é liderada nesse sentido, de fato se torna mais atraente. Então, por isso a minha pergunta em especial, para a gente entender que o que a gente vai fazer aqui não é só na perspectiva de brincar ou de recrear. Tem um objetivo a ser alcançado para além de se divertir. Tem um aprendizado envolvido, ligando, inclusive, essas novas gerações a esse tipo de brincadeira ou de recreação que foge das telas e foge disso que no virtual tem feito tantas vezes tanto mal e tirado a atenção devida até mesmo da própria palavra, até mesmo do culto. E aqui, antes da nossa brincadeira, aprender. cabe uma nota muito importante a partir disso que você falou, Darleide. O evangelho é atraente. Ele é, em essência, atraente. Ele é uma boa notícia. Então, quando ele é apresentado e não é apresentado de uma forma atraente, é porque alguma coisa falhou na própria apresentação ou na recepção do coração. Então, quando a gente fala assim, como que eu faço para tornar legal? Não, isso aqui faz parte essencial, é que a gente foi decapitando tudo e aí acabou ficando com uma coisa chata. Mas quando ele fica chato, só chato, é porque alguma coisa está errada, que esse evangelho não está sendo apresentado. Da mesma forma que a vida, ela é desenvolvimento. Vou fazer uma brincadeira para desenvolver tal coisa. Não, é porque a maneira como você está vivendo não é uma vida real. Porque a vida é desenvolvimento. E o evangelho precisa ter essa característica de permear a vida da gente. Exatamente. Ela tem que estar à mesa, tem que estar não entrou na vida, nos não é contatos, evangelho. tem que estar com a gente no caminhar, né? Andando, brincando, deitado, conversando, me referindo ao texto bíblico de como ensinar a palavra. Então, essa é como se fosse água. O evangelho é uma água que você derrama e então ela passa, molha todos os cantos da vida da gente. Então, e vem com alegria. Então, as meninas aqui, a Laura... Olha o Abinal cortando nossa brincadeira. A diretora tinha falado. Não sabe nem brincar. Sabe brincar. Porque não, pra dar tempo, ver se dá tempo da gente brincar aqui, ó. Vamos lá. Doido pra brincar. Cadê elas ali, ó? Quem vem agora? É a Laura, é isso? Isso, e a E a Heloísa. Por favor, Laura e Heloísa. O que as meninas vão inventar? Quem é a Laura, quem é a Heloísa? Laura, prazer, Laura, prazer, Heloísa. Vai devagar com a gente, tá? Posso mostrar aqui para vocês? Então, todo mundo, vamos ficar em pé, todo mundo. Vamos desprender do sofá. A gente vai começar com o caça ao tesouro bíblico. E a gente vai aprender junto, entender um pouco mais sobre os milagres de Jesus. Aqui está a Bíblia. E na Bíblia tem o primeiro aqui elemento, o primeiro envelope. E eu vou desafiar vocês a abrir. Eu vou entregar na mão da Elo. Elo, ajuda eles aí, conduz para a gente começar essa atividade. Abre esse envelope aí e vê o que está dentro.
O que tem? Mostra pra eles aí. Pode colocar aqui na mesa. Coloca aí. São pedacinhos. Ajuda ela aí. É dinheiro? Nossa, é melhor que dinheiro. É a palavra de Deus. Aí, ó, pronto. Olha aqui, junta aqui. A gente tem um quebra-cabeça aí. Quebra-cabeças. Monta o quebra-cabeça. Vamos lá. E que de história, que coisa que vai lembrar vocês aí. Isso. Essa é a pista número 1. Que imagem é essa aí? Aqui, ó, Marcos Tem uma 4:39. Isso, se vocês Quando quiserem. Jesus acalmou a tempestade, Isso, né? tá aqui. Se você quiser abrir a Bíblia, dá pra gente ler ali o texto, mas com o tempo que a gente tem aqui, dá pra gente desenvolver um pouco melhor. E lá embaixo tem uma frase. O que tá escrito lá? Quem pode ler pra gente? Vai lá, Laura, lê pra gente. Sua próxima pista está perto de algo que lembra o mar ou a água. Então aqui no cenário, antes de vocês chegarem aqui, a gente já escondeu alguns outros envelopes. E a gente tem que caçar aqui. O que te lembra mar, a água que está aqui no cenário, vai poder Que apresentar lembra? pra gente. Dá uma A cor olhada em azul. volta aí. O que tem aqui? Eu acho que mar ou E água? procura o envelope de Aqui, ó, número 2. achei, Opa, achei. achou? Olha Achei aqui. aqui, ó. Pode pegar, pega lá pra Pode gente. pegar? Esse é o número 2. Esse é o número 2. Que isso lembra mar ou água? A água aqui, ó. A água e Isso. aqui, ó. Eu já tava imaginei procurando o aqui, azul. Traz pra cá, traz pra cá. Vamos abrir o número 2. Você que achou? Vem cá, vem cá. Você ouviu, não? É o quê? A piadinha do Lê. aqui na tempestade. Tá olhando pra mim, procurando a tempestade. Elo, abre pra gente, Deus, vai lá. tormenta, vai. Mostra pra ele. Deixa eu ver se não tá aqui, pastor Aleixo. Ai, 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 tem bullying aqui, hein? Bullying não é bom na Você viu, respiração. né, pastor? Não é bullying. Mostra pra gente Já aí. comprovamos que não é bullying. Laura, lê pra gente. Pista 2. Faça a seguinte conta e lembre de um milagre de Jesus. O que tem aí na imagem? Mostra pra câmera aí. Vira ela aí pra gente Quantos ver. pães? Vamos deixar a... Elô, quantos Elô, pães faz a tem aí conta na pra imagem? gente. 5. 5 pães e quantos peixes? 2. Isso te lembra de algum milagre de Jesus? Sim. Qual? Que ele multiplicou os pães e os peixinhos. Boa, olha onde lá tá escrito, tá na Bíblia também. Qual o número aí, João? João 6:11. Isso, se a gente depois puder aproveitar, dá pra gente ler esse texto. Embaixo tem uma frase. Quem lê pra gente aí, Laura? Procure onde guardamos os alimentos. E o que tem a ver aqui no cenário que tem alimento? Alimento tem lá atrás, ó. Eita, será que tá Potes, tem ali? as Tem uns potinhos gavetas, lá. tem Pensa nos alimentos armários. saudáveis aqui, número 3. Pastor, já achou aí? Traz pra ó, gente aqui. pronto. Ó, aqui, ó, alimento saudável. Alimentos saudáveis, De alta durabilidade. Não estraga. Mostra Já tá pra gente 5 aí. anos aqui no programa. Lê pra gente aí, pastor. Pista 3. Segura aí, toma mim. Não, Tá sem óculos, né? meu óculos é íntimo. Entenda a seguinte charada. Eu não podia enxergar. Essa é uma piada, né? Mas Jesus veio me curar. Com o barro e a água ele me ajudou. E a luz do mundo eu encontrei e vi. Que milagre que te lembra essa história? Qual que vocês lembram aí? Elô, você lembra de algum? Alguém que não enxergava e Jesus fez um uma milagre laminha. com barro ali, com a água, colocou nos olhos. A cura de quem? Mandou ir lá no tanque lavar depois. Isso, a cura do cego. Cego. A cura do cego, que também tá lá na Bíblia. João 9, 6 e 7. Isso, lê o último trecho aí pra gente. É pequenininho. Elô, Se lê você- pra gente, vê se você enxerga. Sua pista está escondida Eu tô esperando me em um curar. lugar escuro. Que lugar aqui do cenário que tá mais escuro, que a Lugar gente vê que não escuro. tem a câmera. Não tá pro lado de lá, não. Já vou Pra dar lá essa não dica. tá? Tá pra cá. Ah, Pensa tá. nos ambientes, atrás das coisas, embaixo Lugar de mais coisas. escuro. Ah, embaixo Um lugar do que tá sofá é escuro, escuro, né? Isso, dá uma olhada. Mas Embaixo vamos- da poltrona. Ah, mas tá quente, ele tá mais quente do que os outros. Eu vou dizer que tá pra esse lado aqui, ó, pra ajudar vocês. A Tá pra Darlene esse foi lado pra aqui. casa. Isso, olha debaixo das coisas, dentro das coisas. Tem envelope aí? Ah, a Laura achou. Aí, ó. Ele já foi lá pra trás, já. Ih, Isso, traz pra cá o número 4 aí. Abre aí. Vamos ler. Quer pegar ele? Ixi, tá cortadinho esse aí também, né? Tá. Coloca na mesa aqui de volta. Vamos juntar as pistas aqui. Vamos lá, mais o quebra-cabeças. Junta aí pra gente. Tá bem simples, bem fácil, vai. Isso. Que história é essa aí? Deixa eu ver. Ah, essa daí é maravilhosa. E Jesus ressuscitou. Isso, quando Jesus ressuscitou, muito bem. Também tá lá na Bíblia, ó. Tem o verso pra gente ler, tá lá em Mateus. E a gente percorreu os quatro pistas. Lê a frase que tá lá embaixo, Elô, pra gente. Procure. Procure em um lugar fechado como uma tumba. E lá estará o tesouro. Onde que tá o tesouro Lugar agora? fechado Onde será? como uma tumba. Olha lá, ó. Ah! Agora abre aí. Quem pode abrir? Dale, já abre pra gente aí.
Faça as honras, Darleide. Quem sabe Olha só. Tem um cartãozinho aí também. Cartãozinho. Tesouro. Parabéns, caçadores de milagres. Vocês seguiram as pistas e descobriram que Jesus tem poder sobre tudo. O maior tesouro é saber que ele venceu a morte e vive para sempre. Amém. Missão cumprida. Jesus é o nosso Salvador. Yes! Mateus 6, 19 a 20. Aí. Você viu que simples? Mas dá uma dinâmica, dá pra gente fazer isso em casa, com papel, caneta. Em casa tem um espaço bem maior, vira aquela... Dá pra esconder as coisas. Junta as crianças, até aproveitando logo, vem férias e tudo mais, né? Juntar as crianças para poder brincar. E essa brincadeira não condomínio. tem limite de idade, porque você pode colocar as pistas numa complexidade para adolescentes, por exemplo. Você pode colocar charadas, palavras faltando. Imagina se você for para a escola sabatina no sábado agora e chegar lá alguém inventou um negócio desse para você aprender sobre o tema de Êxodo, que a gente está estudando com os adultos. Fala a verdade, até a gente que é adulto não fica mais interessante. E ó, os presentes estavam ali, eu não sei se a produção falou aí, mas eu acho que é presente para elas, viu? Eu acho que elas encontraram o tesouro ali. Merecem. Isso. Eu já ia perguntar. Isso, e deixaram separadinho para elas ganharem aí também. Muito e é bem. legal que em casa dá pra gente fazer com uma Parabéns, coisa. meu amor. Dá pra colocar, sabe, uma fruta, um chocolate, um brinquedo, alguma coisa que atraia a criançada, até os adultos, né? Pra gente poder se divertir e aprender um pouco mais da Bíblia. Sabe que eu estou pensando que semana passada uma mãe me dizia assim do caos que muitas vezes é antes de sair para a igreja no sábado pela manhã, que chega a ser assim muito estressante. Eu não vou mais e a criança não levanta. Eu fico pensando que se a criança souber, ou o adolescente, ou todos nós sabemos que o ambiente para onde nós estamos indo é um culto, que será oferecido um culto, mas dentro de um ambiente que também para cada um tenha a sua linguagem, poderia ser um fator de despertar mais interesse de ir. Porque durante a semana nossas crianças estão envolvidas com vários outros temas, brincadeiras, tipos de experiências que muitas vezes não se aproxima do que é a dinâmica dos cultos, dos momentos infantis na igreja. Então, quem sabe isso aqui sendo aplicado de maneira mais intencional, mais assertiva, possa ser atraente também para que as crianças saibam. Lá na igreja a gente aprende de Jesus e aprende de uma maneira que é confortável para esse aprendizado se dar, né? Parabéns, meninas, pastor. Obrigado, hein? Valeu, mas elas vão participar com a gente, que tem Nesse mais próximo agora? Isso, eu não sei se vai dar tempo. Isso, tem mais gente aí. Então vamos lá. Eu tô sentindo que você apressado. Não é? Hoje, tenha calma, tá tudo bem. Podemos chamar aqui a diretora tinha dito antes. Aí não, depois, tem dias que sou eu. Quando eu venho com inclusive, tem dias que sou eu, Binal. Tem dias que sou eu. Hoje é você. Tá bonitinho. Binal, viva seu momento. Aproveita. Seu dia. Agora vem a Maju. Isso, e a... Júlia. E aí, a ideia de tudo isso é mostrar... subiu de nível. Agora vai ficar mais hard o negócio aqui. Vai ser mais difícil. Agora vai ficar mais difícil. Porque qual que é a ideia? Quando a gente olha para o período bíblico, para o povo judeu, não existia uma divisão entre recreação e espiritualidade. A espiritualidade fazia parte da recreação e a recreação da espiritualidade. A festa era religiosa. E assim a gente precisa entender que hoje a gente na nossa vida não pode fazer essa divisão. Eu tenho um momento com Deus, um momento sem Deus, um momento que Deus aprova, um momento que Deus desaprova. Então tudo na nossa vida precisa estar incluindo a Cristo Jesus no dia a dia, nas atividades. Verdade. Vamos para a próxima? Bora? Agora a gente vai subir de nível e todo mundo vai participar. A gente tem aqui, eu preparei um jogo investigativo. Vocês são bons? Já viram aquelas ideias de investigação de cena de crime, essas coisas aí? Vamos ver se vocês vão se interessar. Aqui a ideia é da igreja secreta. Pastor, começa lendo pra gente essa carta de pedido de investigação que foi produzida pelos irmãos da igreja primitiva. Carta de pedido de investigação formal. Tirou olho. Não, ele pode ler, isso é todo mundo junto aqui, pastor. Não tem ninguém contra ninguém aqui, tá? Todo mundo ganha junto. Não, eu é que sou competitiva, entendi. Segura pra mim. Acho que é o melhor. O Império Romano... Fazer assim pra ele aqui, pastor. Te empresta um óculos. O Império Romano está atento. Aqueles que seguem Jesus enfrentam perseguição e a igreja precisa permanecer forte, unida e segura. Muitos discípulos continuam firmes, mas há rumores de que alguém infiltrado pode tentar revelar nossos planos. A gente vai ter que ajudar ele aí, gente. Não, mas veja bem. Leia, Darley, pra você ver. Ó. Eu acho que amanhã alguém já vem de novo. Aos inimigos. Inimigos.
Nossos planos aos inimigos. Inimigos. Tá fácil, Bilhão? Não tá. Não. Só ler já é o De desafio. fato, não é uma caligrafia fácil. É verdade, é verdade. Lê os Porque tá 3 escrito em pontos latim. aí. Tá escrito em latim, hebraico, grego, é isso? É a igreja primitiva, né? Olha, a letra tá pequenininha mesmo. Agora vamos lá, deixa eu ler. Lê a segunda parte aí. Vou ler então, ó. Vocês foram escolhidos para uma missão muito importante. Descobrir quem é o traidor infiltrado, primeiro ponto. Segundo ponto, localizar o manuscrito sagrado com os ensinamentos da igreja. Garantir que a igreja continue a se unir em segurança para que a mensagem de Jesus seja espalhada. Então, primeiro descobrir quem é o traidor, depois localizar o manuscrito e depois garantir que a igreja ela continue Vamos ver agora aqui as espalhando pistas. a mensagem. Vamos lá, a gente vai tirar só esse do caça bíblico aqui e vamos colocar o outro junto aqui. Lembre-se, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. A missão começa agora. O destino da igreja está em suas mãos. Eita, só isso só. Vem pra cá, todo mundo, ó. Tem cards, tem versos, tem palavras jogadas, tem coisa faltando, tem mapa, tem tudo. Eita, vamos ver se o joelho tá bom agora também. Você que tá de desbravador hoje. E aí a gente tem que... É só ler e interpretar as coisas. Por exemplo, aqui tem um verso que tá faltando palavras. Tem Bíblia na mesa, tá tudo aqui pra gente poder aprender junto. Beleza, vamos. Pode pegar e ler. Lê em voz alta. O que é isso aí, ó? A igreja secreta. Lucas. Função. Escreve cartas e registro da igreja. Característica. Detalhista. Gosta de decifrar códigos. Isso. Olha, eu tô com o Tiago aqui na mão. Tiago gosta de meditar nas escrituras e pode lembrar detalhes importantes dos encontros. Quem que você tá na mão aí? Silas, função, ajuda a organizar reuniões e entregar mensagens. Características, simpático, fala muito bem, mas às vezes evita detalhes. Eita, tem mais. Quem que você tá aí, Ju? Eu tô com a Dorcas, sempre visível, nunca se afasta, mas não sabe das suspeitas sobre Silas. Lê a sua. Ana? Ana. Lê passagens bíblicas durante os encontros, características, organizada, calma, sempre lê a Bíblia com cuidado. Eu tenho a Marta comigo. É função, prepara os lanches e ajuda na organização das reuniões. Características, carinhosa, atenta e sempre observa tudo. Então a gente tem os personagens da igreja. Tem alguém que vocês acham que é mais suspeito aqui? Das características que a gente leu? Eu acho que é o moço das cartas. Ó, deixa as cartas aí. Agora, ele tá com o outro ali, é um pedaço. O que tá escrito aí? Aqui, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Isso, aqui é um pedaço de um verso. Tá vendo que tá os outros pedaços aqui, ó? Sim, verdade. Vamos juntar Então, esses versos vamos aqui. juntar os versos aí, a gente vai se lembrar de um texto de Atos, que fala sobre a igreja. Boa. E esses mapas, pastor Robson, dá uma olhada neles aí. O que tá escrito neles aí? Ele tá difícil de enxergar aí. Não, tá aqui, ó. Não. Mercado público. Casa de Lucas, portão principal, casa de Marta. Aqui tá a casa de Tiago, muro do centro, a estrada pro norte, a casa de Silas. Quem tá com outro mapa aí? Casa de Ana, casa de Dorcas, templo da cidade e casa do centro. Não sei quem é aqui. Centro. Isso. Casa do centro. Tá vendo que tem uns símbolos juntos? Que símbolos são esses aí? Junto com a casa, com as coisas, que símbolos que estão aí aparecendo? Eu tenho um peixinho. E o outro? Tem casa, um peixinho. Casa. Aqui os símbolos mais significativos, casa e peixinho. E tem um muro. No meu aqui tem uma cobra. No de vocês tem cobra? Aqui aí? também tem uma cobrinha. Aqui, pastor, tem Praça do Centro, na Isso, verdade. Praça do Centro. Ele tem uma cobra ou um peixe junto? Ele tem muros com portão. Mas do lado tem um peixe ou uma cobra Tem perto uma dele? cobra. Tem uma cobra. Isso é uma pista de traição. Exatamente. Então, o peixe, ele foi um dos símbolos que a igreja primitiva usou. Enquanto a cobra, ela é usada para mostrar pra gente que tem um lugar que não é seguro de se reunir. A Praça do Centro. Dentro das casas aqui, dá uma olhada, meninas. Tem uma casa que não tem o peixe. E vai mostrar pra gente quem é o traidor. Quem que é? Casa de Silas. A casa de Silas. Dá uma olhada no cartão dele, dá uma olhada aqui atrás. Lê o que tá escrito aí. Silas sempre se ausenta nos momentos importantes, mas afirma estar ocupado ajudando. Opa, tem um suspeito aí.
Olho no Eu voto no Silas. Você vota no Silas? Na casa do Silas, você tem cobrinha ou peixinho? Tem cobra. Tem cobra. Tem cobra. Eu não vou dar dica mais forte do que essa. Ó, aqui tem um código e palavras para completar o verso. Lê o verso, vê o que você acha aí, pastor. Agora, pois, o Senhor, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus... Será que é ousadia, prece, servo, palavra? Seus servos, que falem com toda a ousadia, a tua palavra. Palavra, boa. Já desvendou aí o texto sagrado. Lê de novo agora com as palavras. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Perfeito. Lê as perguntas pra gente lá de novo. O que falta pra gente descobrir ainda? Daqui, Binal. A gente ia descobrir o traidor, né? Isso, traidor a gente descobriu. Localizar o manuscrito. Aí o manuscrito é o que tá contigo aí, que a gente só não organizou ele. Ah, entendi. Qual que será a ordem dos versos aí? A ordem dos versos, deixa eu ver aqui, ó, como é que ele começa. Vamos pegar a Bíblia, abrir lá no texto de Atos. Aqui, ó, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso, tá lá em Atos, capítulo 2, 42. Se vocês quiserem usar a Bíblia, tá aí. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E em toda a palavra havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia de mister. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Perfeito. Olha como que era a igreja lá no período do início dela. Estamos tudo. Então a gente já meio que respondeu as 3 charadas aí. Legal. E a gente tem a carta de conclusão aqui. Então, aos fiéis discípulos e investigadores da igreja secreta, saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão que vos foi confiada chegou ao seu desfecho, e agora revelamos os resultados da vossa coragem e dedicação. O traidor infiltrado foi descoberto. A sua investigação confirmou que Silas era aquele que ameaçava entregar a igreja aos inimigos. O manuscrito sagrado foi localizado e os fragmentos que continham os ensinamentos da igreja primitiva foram reunidos. E o lugar seguro foi estabelecido. A igreja continuará a se reunir na casa dos irmãos, aqueles que a gente pode confiar. Seu esforço não foi em vão. Mostrou que a fé, aliada à sabedoria e à união, pode resistir às perseguições e guardar a chama do evangelho acesa. Permanecei firmes e não vos esqueçais. A investigação termina, mas a missão continua. A palavra deve ser proclamada até que todos conheçam a verdade que liberta. E aí está escrito aqui no final, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre, assinado os líderes da igreja. Amém. Puxa, que legal, hein? E agora quero uma gratidão eterna para conosco. Isso. E a gente continua firme agora na missão, levando aí a igreja à frente. E há um princípio aqui, né, desse jogo, que é você vai gerando uma familiaridade com a cultura bíblica. Uma das coisas que são muito importantes hoje, né? Uma boa parte daquilo que a gente sabe da Bíblia, ela não pode estar apenas restrita a um momento bem separado onde você está lendo a Bíblia. Uma casa, uma comunidade, ela tem que ter cultura bíblica. A família. Ou seja, família. Então, versos devem ser comuns, frases bíblicas devem ser comuns, músicas bíblicas devem ser comuns. E isso, por exemplo, uma criança que não é alfabetizada, ela já tem uma cultura bíblica interna a ponto disso já ser uma resposta dela. É comum hoje a gente fazer perguntas que, pra gente, assim, fica até assustado quando você vê concursos bíblicos, as pessoas não sabem respostas simples. Aí, se você for voltar ao passado, você perceber que você não descobriu aquela resposta lendo. Você cresceu imerso numa cultura bíblica onde aquelas coisas são comuns. Bate lá, 5 pães e 2 peixinhos. Eu nem sei onde é que está, mas uma criança que cresce nessa cultura, ela já sabe que isso é uma história comum. Hoje o que tem sido histórias comuns para eles são Avengers, são Vingadores, a Marvel, a DC criou uma cultura comum que leva para um outro caminho. E a gente sempre responde a essa cultura. Então, dali está aí um incentivo para a gente pensar numas dinâmicas, né? Você tem uma prática, você tem uma força cognitiva, e ao mesmo tempo você vai criando uma familiarização com a cultura comum, com a cultura bíblica. A cultura bíblica tem que estar aqui, tem que sair pelos poros.
Sensacional. Meninas, muito obrigada, viu, pela participação. Falta o prêmio de vocês, né? As meninas ganhando o prêmio no Caça-Tesouro. Nós vamos para o intervalo aqui, assim, nessa brincadeirinha boa, e já voltamos com você por aqui. Daqui a pouquinho tem a participação da Esperança, nossa assistente virtual que ensina a Bíblia para milhares e milhares de pessoas. Fica com a gente, até já. Estamos de volta aqui nesse programa que a gente brincou de tudo, né? Até alongar a lombar aqui a gente precisou, lembrando os tempos em que a gente fazia isso com frequência. O Abinal levantou bem rápido e está procurando até agora onde está a chave do carro, porque deu tontura. Labirintite bateu aqui, ó. E aliás, eu sugiro essa pauta Cadê? aí sobre como levantar rápido sem sentir tontura e sempre saber onde está a chave do carro. Anota aí que essa é muito boa. Mas conforme a gente já anunciou no começo do programa, a gente vai ter uma participação aqui esperançosa, para lá de especial, né? Verdade, a Esperança, Pastor Robson, é a instrutora bíblica virtual que tem sido assistente de estudo da Bíblia com milhares e milhares de pessoas, e ela vai falar com a gente agora sobre o Código da Fé, que é o novo estudo oferecido aqui na Novo Tempo de um jeito muito especial. Verdade, hein? Então a gente já aproveita para dar as boas-vindas aqui à Esperança. Esperança, seja bem-vinda ao Entre Família. Que prazer falar contigo. E conta pra gente aí sobre essa novidade chegando. Boa tarde, Abinal, Darleide e Pastor Robson Aleixo. E também para você que assiste ao programa agora. O novo estudo Código da Fé é diferente de tudo que você já viu. Cada lição é conduzida por mim e criada na hora, do jeito do aluno, em português ou espanhol. Puxa, que legal, hein? Isso é bom demais para a gente saber que ele vem nesse formato. Então quer dizer que ele é personalizado. E eu fiquei sabendo que antes de começar esse estudo, quando a pessoa manda mensagem ali para você, primeiro vem um questionário, você faz algumas perguntas para deixar mais personalizado. É isso mesmo, Esperança? Isso mesmo, Abinal. E isso me permite adaptar ainda mais o conteúdo para quem estiver estudando a Bíblia comigo, tornando o estudo cada vez mais alinhado às necessidades e expectativas de cada pessoa. Viu só? Um benefício da tecnologia. Muito bem, dona Esperança. Então, antes de continuar a nossa conversa por aqui, deixa só eu passar o seu número para quem está nos assistindo agora, para saber como entrar em contato com você e começar a estudar a Bíblia de um jeito profundo e dirigido a você aí de casa. O telefone ou o nosso WhatsApp é o 12 98200 0062. Eu disse nosso, mas é exclusivo da Esperança. 12 98200 0062. Assim que você salvar esse contato, você já envia Código da Fé, escreve pra gente, Código da Fé, para começar o seu estudo imediatamente com a Esperança. E é bem simples, Darleide. É só me mandar essa mensagem no WhatsApp que eu já te envio o questionário sobre o seu conhecimento bíblico, idade, interesses, estilo de aprendizado e tempo disponível. Já começamos na hora. E o melhor, antes de cada nova lição, pergunto o que você já sabe e o que quer aprender. E vou ajustando a profundidade e o tom conforme o seu perfil e nível de conhecimento. Olha, esse estudo vai alcançar muitos públicos diferentes. Eu vou dizer que como pastor eu estou muito feliz com isso. Verdade, por falar até em temas, estava dando uma espiadinha e vendo alguns desses temas que aparecem aí nesse novo guia de estudos, que é sobre criação da natureza, os seres humanos, o casamento, a família, a volta de Jesus e também fala até sobre a ressurreição dos mortos e muito mais, hein, Darleide? Muito bem, Esperança. Sei que o seu tempo é curto, você tem muito o que fazer, muita gente para atender. Nesse tempinho que você fica com a gente, deixa aqui o seu convite para quem nos acompanha, as donas de casa podem fazer, toda pessoa de qualquer religião, de qualquer lugar do país pode fazer. Os telespectadores do Entre Família estão com você agora e aquele convite. Muito obrigada, Abinal, Darleide e Pastor Robson Aleixo. Venha aperfeiçoar e aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. Estou esperando todos vocês no WhatsApp. Envie Código da Fé para 12 98200 0062 e nós continuamos essa conversa por lá.
Legal, obrigado, Esperança. Abração para você e para toda essa equipe maravilhosa aí do Departamento de Web. E a Esperança é da nossa turma, né, Pastor Felipe? Usar óculos em público. Não é uma questão privada, igual certas pessoas. Beijo, sua linda. Deus abençoe e continue estudando a Bíblia com mais milhares e milhares de pessoas. Você aí de casa, manda sua mensagem agora para a Esperança. Ela está esperando você. 12 98200 0062, um jeito diferente. E você pensa assim, mas será que tem essa proximidade toda? Tem. É de um jeito muito especial a maneira como se estuda a Bíblia com a Esperança. 98200 0062. Manda mensagem código da fé. Muito legal. E a gente vai continuando aqui falando desse assunto tão importante. Uma das coisas que me chama a atenção, até comentava com o pastor aqui no intervalo desses jogos, é como a gente tem a intenção de quando a gente pensa a Bíblia, pensa o que você quer para a sua família, uma palavra que a Darlete falou no começo, intencionalidade, que é a palavra primeira para todo educador, para todo pai, para toda pessoa que sabe que vive no mundo mal, é romper com uma lógica do mundo, porque a lógica do mundo é um ganha, todo mundo perde. Mas você pega a lógica da Bíblia, não é assim. A lógica da Bíblia não é Deus não abriu um campeonato. E há o estímulo e o desenvolvimento da alegria de ajudar o outro. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe, saber que eu não chego sem você. E isso é um tipo de comportamento que deve ser estimulado nos nossos processos também, né? Sim, até dentro das atividades, eu vou usar o exemplo ali do Abinei que está com o lenço, dos desbravadores, aventureiros. Desde o começo isso tem que ser motivado nas nossas crianças. A gente vive um mundo de muita competitividade. E isso nos jogos, ela se sobressai. Então é sempre a ideia de um contra o outro, um versus o outro, né? O eu ganho e você perde. Até existem palavras muito fortes dentro do ambiente do jogo, né? De eu matar você, de eu tirar a sua vida, que faz parte da linguagem dos jogos. E a gente vê no tempo bíblico, a gente vê na cultura e na filosofia da nossa igreja, religião, de que a gente está caminhando juntos. E essa caminhada, ela precisa ser de parceria, ela precisa ser de conduzir mais pessoas ao pé de Cristo Jesus também. Amém. Verdade. E fica aqui o convite para você conhecer um pouco mais sobre o Clube de Desbravadores, que no próximo sábado, inclusive, dia 20, será, né, o Dia Nacional do Desbravador. É isso, é uma lei que entrou e estipulou, né, essa data como dia 20 de setembro, sendo o Dia Nacional dos Desbravadores. E reforço mais uma vez, se você vê a galerinha de lenço aí nas ruas, Clube de Desbravadores, pode cumprimentar, pode chegar para conversar, entender um pouco mais e até saber onde tem um clube de desbravadores mais próximo aí da sua casa. Tá, mas o que os desbravadores fazem, né? Até que o pastor comentou aqui, são muitas atividades. De 10 a 15 anos é a idade dessa galerinha aí, pré-adolescentes, adolescentes, fazendo parte desse movimento, né, desse clube, envolvidos em várias atividades, aos sábados, aos domingos, e fora o que cada um vai vivenciando no dia a dia também, né? Porque dentre a lei, o voto, a missão, o lema dos desbravadores, envolve tudo isso, todas essas partes que a gente deve desempenhar em casa, na igreja, na comunidade e por onde a gente estiver também, né, pastores? E eu acho que uma coisa também importante é que só que seu filho, o adolescente, ele cria uma conexão social muito importante. Qual é o grande desafio de você ter, um dos grandes desafios de a gente criar e educar adolescentes? Turma. Quanto maior for a turma, menos influência um líder tem. Por isso que existe uma lógica, inclusive, dentro do Clube dos Desbravadores e uma lógica dentro da escola bíblica, que é você criar pequenas unidades. Porque as pequenas unidades as pessoas são notadas, o desenvolvimento é controlável e se você tem uma influência de um líder. Você que tem adolescente sabe o que eu estou falando. Você está numa sala de aula, o grupo vai massacrar. Agora, pense você colocar seu filho junto com outras pessoas e pessoas da idade dele que pensam como ele. Isso é, assim, de um valor, isso é um tesouro tremendo. Isso é uma força que o Clube dos Bravadores tem. Eles compartilham valores. Isso é muito, muito importante. Muito bem, meus amores. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, nós continuamos nesse aprendizado de como aplicar no dia a dia meios, maneiras de tornar o aprendizado da palavra, a convivência, o desenvolvimento dos laços, a percepção do conteúdo que deva nos envolver enquanto família e cristã. Nós vamos e voltamos com você. Até já!
O seu Entre Família está no ar porque você, que é Anjo da Esperança, nos ajuda a fazer tudo que fazemos neste programa e todos os outros programas que passam na telinha da sua Novo Tempo TV. Mas nós também somos rádios espalhados por todo o Brasil, somos também na internet uma força importante. Temos feito muito para levar a palavra, o conhecimento de milhares e milhares de pessoas todos os dias. Muito obrigada, você que é Anjo da Esperança. Se ainda não é, fica o convite para você ser um apoiador financeiro nosso, para você nos ajudar a fazer mais. Queremos para o ano que vem, vocês nem sabem, já tem tantos planos sendo feitos, mas eles todos só poderão ser feitos com a grandeza que nós imaginamos devam ser, se você nos ajudar. Vem com a gente fazer a Novo Tempo, vem ser mais uma daquelas pessoas que dizem assim, sou anjo, sou Novo Tempo. Para ser Anjo da Esperança, você pode tirar as suas dúvidas, como por exemplo, como posso doar? Posso doar uma única vez? Tem que ser mensal? Tem um valor fixo? Posso mudar? Posso fazer por cartão de crédito? Pode ser por débito, boleto chegando na minha casa? Posso fazer um Pix agora? Pode fazer um Pix agora. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você com isso estará nos ajudando em muito a levar adiante todas as iniciativas que nós queremos pôr em prática para ajudar as pessoas a estudarem mais a Bíblia, para aprenderem mais sobre Jesus, para espalhar a mensagem de esperança. Tem gente sendo ajudada todos os dias. Tem gente escapando da morte, do desespero, da angústia, assistindo, ouvindo, acompanhando a Novo Tempo, estudando a Bíblia com a gente. Quer saber mais? Quer ligar agora? Nossa equipe te espera no 0 Operadora 12 21 27 30 30. 12 21 27 3030. Enquanto você liga pra gente, eu vou falar aqui com as meninas que já participaram com a gente no primeiro momento daquela investigação, né? Uma baita de investigação. Sim. E o pastor Felipe, quem desenvolve nesses jogos? Pastor Vinícius, sim. Vinícius, Eles perdão. que desenvolve todos. E você é a esposa dele? Eu sou a esposa dele. dele. Ele é criativo assim desde sempre? Sempre. Tem muita criatividade. Deve ter sido uma das características que chamou a sua atenção quando vocês começaram a namorar. Foi. Aham. E vocês são casados há quanto tempo? 5 anos. Vai fazer 5 anos agora. Então já viu muita criatividade se desenrolar por aí, né? Amadas, contem pra gente. Qual é a relação de vocês, por exemplo, com esse universo da brincadeira, da recreação? Você em especial. O meu, pra mim, é sempre os desbravadores, né? Que a gente se envolve no clube. Até teve uma ocasião que eu era de um clube, que é o 28 de julho, de São Caetano, e o irmão do Vinícius, que é o Danilo, a gente se uniu entre os clubes e a gente resolveu fazer uma batalha musical. Olha isso! E daí ficou entre os clubes fazendo uma batalha musical e depois a gente fez aquela brincadeira de roda, né? Então, essa é a relação que a gente sempre tem com os desbravadores, né? Que lá a gente consegue fazer várias formas dos jogos, né? E isso auxilia muito a que as crianças e adolescentes e os jovens todos e toda a igreja se envolva de uma maneira dinâmica, de fato. Que não fique só aquela experiência de ir à igreja, de assistir o culto, voltar para casa, mas isso cria uma vitalidade, uma jovialidade envolvendo a todos. Muito bem, Maju. E você, como é a sua relação com esse tipo de experiência? Eu acredito que seja também no clube, só que eu acho que mais na parte da social, que normalmente são atividades que a gente faz quando acaba a reunião. E aí normalmente a gente leva alguns jogos para a galera mais velha da diretoria ficar jogando depois que a gente terminar de organizar as coisas. Que legal. Você também é do clube? Eu também. O que vocês fazem tanto do clube? Que desde o começo tá ali o Abinal com São o amigas lenço, que é a Semana do Lenço. Aí faz o convite para conhecer os desbravadores e vocês estão nos enchendo de vontade de saber mais o que fazem os desbravadores. Então, a cada reunião existem os momentos ali da unidade, que a gente tem a oportunidade de ficar em um grupo menor e aí a gente consegue ter esses jogos participando ali. Vocês aprendem sobre a vida, mas tem também acampamentos que vocês fazem, né? Reuniões maiores, externas, tem trilhas, tem umas coisas assim bem desafiadoras, enfim, é muito legal. Vamos que vamos. E a nossa princesa Elozinha? Qual a sua relação com as brincadeiras? O que você mais gosta aqui dessas brincadeiras, por exemplo? Acho que... Tudo.
Carinha de tudo. Pastor Vinícius, dá uma voltinha, chega aqui perto da gente. O que você... Pode vir aqui atrás com a gente? Licença aqui. Pode vir. O que mais você diz pra gente explorar desse universo que nós temos aqui no ambiente cristão? Olha, eu acho que é muito importante a gente olhar um pouco para a faixa etária da família, das crianças e entender o universo delas. Então, a Elô, se ela for dar uma olhada ali embaixo, tem os bonecos que foram produzidos pela CPB e que vão contar as histórias da Bíblia. Verdade. Acho que vai ser mais atrativo para poder brincar, interagir ali. Ao passo que os que estão aqui, a gente tem essas faixas etárias. Esse que está perto de você, ele é uma atividade aí que vai falar sobre os animais. Então, a ideia é você usar essas mãozinhas com ventosa para poder ser rápido ali no gatilho, para poder... Aqui, assim? Isso, bater aí. Vocês querem brincar assim? Por exemplo, você pega... Isso, você jogaria uma carta quadrada. Uma galinha, por exemplo, e tem a galinha aqui, aí tem que ser quem é mais rápido. Aí você vai lá, bate, gruda. Ui, entendi. Esse joguinho tem na Casa Publicadora? Esse não, mas esse dá pra gente produzir fácil em casa. Inclusive, a gente tá fazendo um pra poder ensinar os livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então, você já gostou, né? Já gostei da brincadeira. Esse daqui que tá aqui, ó, ele vai ensinar um pouco sobre letras, cores, texturas, e dá pra gente fazer essa atividade ali. Agora que eu vi que não é da CPB. Esse não. De outra marca. Mas todos eles aqui são fáceis da gente utilizar na dinâmica da casa. Aquele que está perto de você na frente, aquele da caixinha, isso, entre telas, é um programa da União que foi produzido com a intenção da gente usar menos telas. E ali, pode abrir, pode pegar ali, você vai ver que são cartas que foram Essas produzidas. Cartas estão dispostas Isso, aqui, essa aí, pega uma carta aí, eu acho que eles estão mostrando Deixa aí. eu ver aqui, ó. São cartas pra gente socializar, debater. Qual instrumento musical você gostaria de aprender a tocar? Isso é para dinamizar o diálogo, as interações. Imagina o pôr do sol. E a gente usa essas perguntas aí para interagir com a família. Você, responde pra gente. Qual instrumento você gostaria de tocar? Violão. Violão? É. Já tentou? Já. Já? Não conseguiu? Eu desisti. Eu desisti. Não é fácil, não, minha Não é gente. fácil. E a gente vê Comprei violão, pra você ver, contratei professor e depois eu demiti o professor. Dereja, eu queria mostrar aquele último que tá perto lá de você, aquele que tá escrito Nisto Cremos, lá na ponta. Esse também Aqui é muito legal do Maranata, dos jovens. Esse que tá aí é um jogo da memória pra gente colocar aí os quadradinhos. Pode tirar, tá vendo esse coisinha branco? Tira um aí pra você ver. Isso aqui. Isso. Tá. Então é a ideia pra gente aprender as crenças fundamentais da igreja com um jogo da memória. E a gente faz isso várias vezes com as crianças nos clubes bravadores, aventureiros, eles adoram. A gente tira tudo do lugar e fala para eles pensarem. Vamos tentar montar. Qual que é a doutrina de Deus? Vai falar sobre a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E aí a gente aprende, brinca, se diverte. Mas a ideia, igual o pastor estava trazendo ali na nossa conversa, é incrementar a Bíblia, as ideias que a igreja traz para a gente no dia a dia. Muito bem. Então, a gente pode fazer tudo isso aqui no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa família. Para quem quiser saber mais sobre as igrejas adventistas, tem um site aí à disposição para você acessar: igrejas.adventistas.org, igrejasadventistas.org. E essa caixinha aqui, só rapidinho que eu fiquei curiosa. Pode abrir. É um jogo do Maranata que foi feito pelos jovens, com a ideia de interagir também com os jovens no ambiente da igreja. Ele está até bem organizadinho aí. Tem então tem cartões de pergunta, tem a lousinha para você escrever as respostas. Aí tem perguntas muito interessantes. O que você mudaria na sua igreja, por exemplo? Verdade. O que você faria para trazer Qual o seu mais sermão pessoas? favorito? Diz assim, ó. Qual o seu sermão favorito? Quem eu zoaria para ir lá na frente ouvir a historinha infantil, sendo adulto, sendo adulto, né? Ou seja, alguns desafios. Dá vontade de fazer, não dá com amigos nossos isso aí? Isso é para provocar diálogo, interações, passar tempo junto, coisa que está faltando, porque muitas vezes estamos só com as telinhas nas mãos e nos esquecendo uns dos outros, dessa interação tete a tete, olho no olho, conversa boa. Meninas, muito obrigada pela participação, viu, suas lindas? Pastor Vinícius, voltemos ao trabalho. Opa! Não dá para brincar mais? Obrigada. Vamos de interação por aqui, você que mandou pra gente, dizendo, por exemplo, qual a sua brincadeira preferida que te marcou? O que foi, Aleixo? Ana Paula Fagnani, de São Bernardo do Campo, diz: boa tarde, trio maravilhoso. Obrigada. Minha infância... Obrigado. Minha infância nos anos 90 foi muito boa. Lembro-me de ficar na rua até tarde jogando taco. Isso era muito bom, hein? Com meu irmão e nossos amigos, enquanto minha mãe fazia pipoca e ficava no portão batendo papo com as outras mães. Isso em Monte Mor, São Paulo. Ai, que lá de São Bernardo, na nossa região lá.
Mas você vê, são brincadeiras que vão bater a nostalgia, mas se a gente conseguir fazer com a criançada hoje, vai ser muito bom. Quanto mais atividade aí ao ar livre, exercícios físicos. E é uma brincadeira democrática. O que você precisa? De um pedaço de pau e uma bola. E uma bola que pode ser até de meia. E é uma coisa que é interessante, até os jogos que a gente apresentou, a maioria deles, com papel e caneta, você consegue fazer. Resolve. E é bem simples, bem barato, vamos dizer assim, acessível a todos. Se a gente quiser, a gente consegue, né? Basta o querer, basta ter vontade e disposição para fazer alguma coisa diferente. Foi até o que a gente comentou outro dia. Só dizer, não, sai desse celular, sai das telas e tal, não é o suficiente, porque você tem que dar alternativa. E quando a gente já procura outras alternativas, porque sozinhos, eles até vão brincar, vão inventar alguma coisa, mas no começo vai ser difícil, né? Até pensar, tá, mas o que eu vou fazer? Sai daquela dopamina forte ali, já bate aquela depressão, né? Aí, se a gente não der outros estímulos e tal, aí dificulta. O que então, tem ali, Pastor Aguiar, enquanto você aparece? Pastor Aguiar? É o Instagram do Pastor. Eu achei que era O que tem? Você viu que ele deu um nome novo? Você nem percebeu. Você deu um nome novo pra ele, que a gente brinca que ele tem muitos nomes. Abinal, abdoral, abdominal. Aí você hoje deu um Abnei. Eita, eu errei aí, me perdoe. Não, faz parte. Todo dia ele recebe o nome. Falaram que estava no roteiro do programa. É isso aí. Um nome para o Abinal, Abnei. Isso, vou marcar já, viu? Abnei, gostei. Enquanto mais uma interação. Aparece uma interação, você falava aí, Abinal, sobre as crianças brincarem sozinhas, talvez essa seja a nossa ilusão mais perigosa. Achar que eles estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. Eles estão, se ele está no YouTube, ele está brincando com um vendedor. Se ele está no videogame, ele está brincando com o planeta. Tem muitas pessoas. E se ele está com um brinquedo que tem uma intenção anterior a ele chegar, a pessoa não está lá, mas ela está presente na intenção que ela gera. E alguns, eu digo para você, crente, ele está brincando com Satanás. Porque ele foi feito para isso, com intenções satânicas, para gerar comportamento satânico. E depois fala, o que eu fiz de errado? Simplesmente você deixou ele brincar sozinho. É verdade. Diferente daquele tipo de brincadeira que a gente deixa a criança criar. Né, manualmente, em contato com a natureza, não desse tipo de solidão com tela na mão, que significa uma janela para o mundo, né? Verdade. E a Rocio? Mojimirim, São Paulo. Não, eu falei, Rocio Pereira, não é Moreira. São tantas brincadeiras, mas vai lá, Binal, a letra tá grande dessa vez. Foram jogar bets, tipo beisebol, caçador ou queimada. Queimada, que delícia. Queimada, era legal muito também. boa na queimada, pegava todas as bolas na queimada, isso mesmo. Sim, na queimada. Era muito difícil ser queimada. Bons tempos, eu era queimada fácil, eu era menor do grupo. Você se assustou com bolas? É que eu estava pensando em pular elástico. E aí, não, queimada na rua. Eu era queimada rápido, porque era menor do grupo. Tá pensando no incinerador? Ser queimada mesmo. Né? Pastor, muito obrigada, viu, por sua vinda. Eu que agradeço. Gosto da sua dinâmica, da sua energia, fala com uma fluidez de quem gosta realmente, acredita muito nessa experiência de envolver as pessoas. Porque, no fundo, nós não estamos falando de brincar simplesmente. A gente está falando de ligar pessoas, de unir pessoas, de compartilhar nessa experiência o contato, a presença, o afeto, o amor e a mensagem que faz tudo isso acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ali colocou o Instagram e ali no Instagram a gente acaba compartilhando um pouco de tudo isso, compartilhando esses jogos, essas dinâmicas, orientando hoje as pessoas, a igreja para isso. E a gente precisa gastar mais tempo interagindo com pessoas, conversando, debatendo. Quando chega no sábado à noite e a gente não sabe o que fazer, muita gente vai se esconder, cada um no seu quarto, assistindo um filme, uma série. E a gente perdeu muito daquilo que tinha no passado de interação, de esporte físico, da igreja unida, dos jovens reunidos. E a gente possa preencher mais essas lacunas, ter mais atividades que envolvem, ter mais esse momento aí de recreação, de lazer. A gente se divertir e divertir com segurança espiritual, na presença Seguindo agora. Pastor Aguiar. Não é meu seguidor, mas não tem problema. A gente segue de volta. Parabéns, pastor. Obrigada. Obrigado. Você tem 2 seguidores, igual Davi. Já é alguma coisa. Bondade e misericórdia. São os seguidores que você mais precisa. Bondade e misericórdia me seguirão, o resto você pode dispensar. Instagram de Davi era sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Liberdade é uma daquelas palavras que poucas pessoas, ou sei lá, será que existe alguém que consiga explicar, mas também não tem gente que não sabe o que é. Deus falou de liberdade de ponta a ponta, porque o pecado é associado à prisão, à escravidão, ao cerceamento de tudo.
Um pecador, ele se perde e é escravo dos seus próprios pensamentos. O orgulho aprisiona. Uma pessoa orgulhosa, com o ego em domínio, ela não consegue pensar nada para além do seu próprio ego. E aí, assim, a gente percebe que Deus nos liberta, nos tornando seus servos. E o pecado aprisiona, dando a ilusão de liberdade. As pessoas sem Jesus, elas são escravas da sua própria liberdade. Mas veja como que essa dinâmica se dá e onde que essas cadeias são quebradas. Quando Deus começa a narrar a história de uma família que se torna um povo, e esse povo vai virar uma nação com um legislador, ele pega uma multidão de escravos e os liberta no seu próprio coração, antes mesmo de eles saírem da terra do cativeiro. Ali, ao testemunhar os poderes de Deus e a salvação, quando o cordeiro morre pelo primogênito, o coração deve ser livre. Mas a gente pensa assim, há muito mais coisas no Egito do que num deserto. Muito mais. A Bíblia está chocando a gente com a concepção de liberdade. Liberdade acontece com corações livres. Porque Deus tirou Israel do Egito e levou para um lugar que não tinha nada. Aí a pergunta, não tinha nada? Tinha Ele. Da mesma maneira que você vai ver em outra ponta da Bíblia, lá no Novo Testamento, uma igreja que é composta maciçamente de escravos. Eles aceitaram Jesus e voltaram para os seus senhores. Seus senhores? Não, eles voltam para Jesus, aceitam Jesus e quando voltam para seus algozes, eles voltam com algo dentro do coração. Jesus é Senhor. E agora eles não servem mais aqueles patrões ou aqueles proprietários. Eles fazem tudo para o Senhor. Liberdade absoluta. Só pessoas alegres manifestam esse tipo de coisa. Veja, a liberdade nos faz alegres. Alegres. Quando o Espírito Santo liberta um coração, ele desenvolve os frutos do Espírito e o fruto do Espírito é amor. Lembra qual palavra vem depois? Alegria. E essa brincadeira, ela tem a ver com alegria. A recreação é um ato alegre. E aqui vai um recado para a sua reflexão. O que é o entretenimento nesse mundo moderno, nesse mundo de agora? E muitas pessoas estão chamando isso de recreação e não é, isso é anestesia. A vida está tão sofrida na sua própria prisão e tão cheia de dor que as pessoas procuram anestésicos no final de semana. Aquilo não é recreação, aquilo é entorpecimento, é bem diferente. Quando as pessoas estão brincando, se você já passou por essa experiência de dar um brinquedo sofisticado para o seu filho e ele brincar com a caixa, aquilo ali é o reflexo de um coração alegre. Isso significa que aquele coração já é livre, já é alegre e ele só precisa de um pedaço de papelão para expressar essa alegria. Ele não necessita daquilo, ele se expressa com aquilo. Deus nos liberta e a sua graça nos faz alegres nele, portanto a fonte de alegria nunca será entretenimento. A fonte de alegria nunca será um passeio e nunca será diversão. A fonte de alegria é Cristo e sua graça. E tudo isso faz a nossa expressão de alegria ser um bem para toda a comunidade, com quem está perto e para a glória de Deus sempre. Bom, obrigado, pastor. Obrigado você de casa. Amanhã, no Entre Família, competitividade no casamento. Eita! Nas brincadeiras, beleza. E aí no casamento, quando tem aquela competitividade entre marido e mulher? Isso pode ser prejudicial, hein? Vou falar sobre isso amanhã. Vida e Saúde vem coladinho com a gente. Valeu, tchau. Beijo, amores. Até amanhã.